Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 9. Essa é a sequência do vídeo 9. Olha o cabeçudo aqui, ele não aprende mesmo. Então, esse agora é o vídeo 10. Sequência do vídeo 9. Então, quase que essa mensagem que eu vou ler aqui agora, esse trechinho, ele é quase que semelhante a esse trecho anterior. Observe para você ver. Vamos separar o joio do trigo desse trechinho. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem. Não, tem que ler isso de novo. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, olha que sabedoria. Deus é magnífico ou não é? Olha só, em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, então nos é dado, né, a possibilidade de adquirir todo o bem que nos falta. Como? De despojar, como também de despojar, de desfazer-se do que temos de mal, conforme o esforço e vontade próprios, né, a depender de nós, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Agora vejamos, Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Nós temos que analisar uma coisa aqui. Deus não nos recebe só quando nós evoluímos, não, viu? Deus não recebe nós só quando evoluímos, não. Agora aqui eu estou separando o joio do trigo para ver, para tentar te mostrar como que a gente tem que raciocinar. Porque se nós não separarmos o joio dessa mensagem aqui, vai parecer que não foi Deus que nos criou. Vai parecer que Deus nos abandonou ao relento. E ainda nos disse assim: se vire. Vocês não têm o livre-arbítrio relativo? Se vire. Mas não é bem assim. Vamos separar o joio do trigo? Deus já nos conhecia antes de nos ter criado, simples e ignorante das leis, tanto do bem quanto do mal, mais propensos à conquista de tudo. Deus já nos conhecia antes de nos ter criado, que não sabemos nem quando e nem como. Deus sempre nos amou antes de nos ter criado. Caso contrário, Ele não teria nos criado. E Deus nunca nos abandonou em momento algum depois que nos criou, nos entregando a arquitetos
siderais, há ministros, que inclusive nosso Senhor Jesus Cristo é um dos ministros de Deus, nos entregando aos ministros, aos arquitetos siderais, onde nós tivemos a oportunidade de nos estagiarmos no reino mineral, vegetal, animal. Nós tivemos a oportunidade de nos estagiarmos, né, nos australopitecos, nos hominídeos, no Homo erectus, depois no Homo sapiens, né? Olha só para ver. Então, durante esse período todo, Deus sempre se fez presente através de sua obra, como eu já disse em outros vídeos, que Deus se mostra, né? Ou Deus nos mostra através de sua obra. Deus se mostra, acho que é isso mesmo, né? Deus se mostra através de sua obra. Depois, quando nós conquistamos a inteligência, que melhorou um pouquinho mais a inteligência, o intelecto, a cultura, né? Em momento algum, Deus nunca nos desamparou. Tanto é que, num determinado momento na evolução, nos entregou a nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos deixou ao relento. Quanta tecnologia, quanto avanço tecnológico nesses 2000 anos que Jesus esteve na Terra. Quantos seres evoluídos nasceram na Terra para nos ajudar, para nos incentivar a evoluir, a crescer moralmente, espiritualmente. Então, acho que você já entendeu, né? Porque vejamos aqui. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição. Por isso que eu tive que fazer essa explicação aqui. Porque Deus, Ele de que atinge a perfeição. Deus não nos recebe só quando nós atingimos a perfeição. Agora, nós temos que assimilar uma outra coisa aqui. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atinge a perfeição. Nós podemos separar o joio do trigo da seguinte forma: quanto mais nós evoluímos, mais passamos a compreender Deus. Porque se você acha que nós compreendemos Deus, você está totalmente equivocado. Nós não compreendemos nem nós mesmos. Você não compreende sua mulher, você não compreende seu marido, você não compreende os seus filhos.
Então nós compreendemos Deus. E é interessante que aí vem lá o Espiritismo. Por isso que nós devemos estudar as 5 obras básicas. Porque estudando as 5 obras básicas, nós vamos compreender Kardec. Depois que nós compreendermos Kardec, nós vamos conseguir compreender nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que nós compreendermos nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos conseguir compreender Deus. Sem Kardec, nós não conseguimos compreender Jesus e nem Deus. Para sempre, tanto Jesus quanto Deus, sem o conhecimento das 5 obras básicas, para nós, esses dois vai na história ficar sendo considerado como seres morfológicos, monstros, que condena e que mata e que não dá-nos oportunidade de nos regenerarmos. Então, quando nós compreendemos Kardec, nós vemos que Jesus não é esse monstro. Quando nós compreendemos Jesus, nós vemos que Deus não é esse monstro. Ele é misericordioso, bom, justo, em todos os sentidos. E ele não se importa se demoremos mais ou menos. Para Deus o tempo não tem importância alguma. Ele sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, havemos de nos regenerar. Então nós podemos compreender também aqui, assim, em seu seio à medida que atinge a perfeição. Então, quando nós atingirmos a perfeição, que não é absoluta, porque absoluto só ele é, ele nos receberá em seu seio. Ele nos receberá em seu seio. Agora, veja bem, ele nos receberá em seu seio. Mas que seio é esse? O do conhecimento, que nós adquirimos ao ponto de compreendê-lo. Deixando a cada qual o mérito das suas obras. Eu não acabei de dizer? Deixando a cada um de nós o mérito das nossas obras. Deus não interfere. Deus não interfere na nossa vida. Existem as leis de Deus e existem as leis do homem. Nós podemos demorar o tempo que for nos universos, que ele não interfere, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde chegaremos ao topo. Eu costumo dizer que existe uma escala de 1 a 100. O número 100 o número 1 é o primitivo, que nós já passamos por ele. O número 100 é o topo. Só que Deus não se encontra no número 100. Deus se encontra no número 101. Só que ninguém
ninguém nos universos e nas dimensões consegue passar do 100 para o 101. Porque o 101 é a residência plena do Criador. E o que existe nesta residência cósmica universal também. Porque neste 101 é outros reinos, é outros universos, é outras dimensões, outras matérias, outros fluidos que só ele sabe, mas ninguém. Então olha só para você ver como são as coisas. E abaixo desse número 100, vamos dizer assim, nós nos encontramos no número 1, Jesus se encontra lá no número 7. Agora imagine só aqueles Cristo, se assim podemos dizer, vamos dizer Cristo, que não temos termos para dizer como vive, como são esses seres, mas sabemos que são ministros de Deus, seres que estão lá muito próximo a Ele, que o enxerga de uma forma diferente como nós o enxergamos, porque são muito evoluídos. Agora, imagine só esses seres que se encontram lá no número 99, no número 100, como não são evoluídos? São seres que extraem uma porção, por falta de termo. Eles extraem uma quantidade de fluido cósmico universal, que é a origem do Criador, né? Esses seres, eles têm capacidade, eles são tão evoluídos, mas tão evoluídos que essa porção de fluido cósmico universal que eles extraem do Criador, né? Eles conseguem construir bilhões de galáxia 10 vezes maior que a nossa Via Láctea. Aí você fala assim, mas você está falando de Código Penal da vida futura? É lógico! Em momento algum eu fujo do tema. Eu só uso a psicologia para ver se as pessoas consigam raciocinar, para analisar como a lei divina é perfeita. Nós é que somos imperfeitos. E nós temos que agradecer muito a Deus ainda, sabe por quê? Porque existe mundos em situações mais complicadas em matéria de justiça física que aqui enfrentamos na Terra. Então, tudo deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, tudo que nós conquistamos é mérito das nossas obras, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa entrega. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim.
E em outra passagem, nosso Senhor Jesus Cristo disse a alguns que se encontravam junto com ele, ele ainda disse: tudo que eu faço, podereis fazer muito mais, necessitando apenas ter fé e acreditar. Tudo que eu faço, podereis. Ele não disse podeis. Ele não disse podeis fazer. Ele disse podereis. Isso quer dizer que, de acordo com o nosso esforço, com o nosso empenho, de acordo com o nosso mérito, com a nossa conquista. Aí aqui vem nos dizendo, ó, em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Deixando a cada qual o mérito de suas obras. Então, quanto mais nós evoluímos, mais nos aperfeiçoamos. Mais nos aperfeiçoamos. E mais capacidade adquirimos para realizar coisas que nós não temos noção que existe e que possamos realizá-las. Então, só mesmo acreditando em nosso Senhor Jesus Cristo, só mesmo acreditando na imortalidade da alma, só mesmo acreditando nas reencarnações, as quais, onde todos nós podemos hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Só mesmo acreditando na justiça divina. Porque, por enquanto, no estágio que nós nos encontramos, a justiça da terra é capenga. E que se nós confiarmos plenamente na justiça da terra, nós, nos afundamos. Se nós acreditarmos plenamente na justiça da terra, nós nos afundamos. Ainda bem que o Espiritismo, como ciência, filosofia e, por último, religião, é essa bússola orientadora e consoladora, capaz de retirar o véu dos nossos olhos para que possamos enxergar a imensidão cósmica à nossa frente. Então, simbolicamente, subir ou descer ou estacionar, né? Estagnar, depende de nós. Sermos melhor, sermos pior, depende de nós. Nascermos nas próximas existências em condições mais evoluídas, mais perfeitas, depende de nós. Sermos recambiados para mundos inferiores, primitivos, depende de nós. Não depende de Deus e nem de Jesus. Depende da nossa obra. Depende das nossas atitudes, do nosso comportamento, em todos os sentidos. Como eu já disse, Deus não interfere em nada.
Existe apenas a lei dele. Nem são as leis de Deus. As leis de Deus não existem. Existe a lei que nós devemos seguir. Agora, na Terra, não. Na Terra existem as leis. As ciências, que somos subjugadas às tais. Agora, perante Deus, não. Existe apenas a lei de Deus. Porque se existissem as leis, significaria que existia outros deuses. E não existe outros deuses. Existe apenas um. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Até o próximo vídeo.